Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Eu quero ler a partir do versículo de número 22. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui mais uma vez. Eu louvo a Deus pela vida da presidência dessa igreja. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Elias, pastor Joinville, pela confiança que tem depositado no ministério que Deus me confiou. Louvo a Deus pela vida do pastor Erivaldo, pela lembrança, pelo convite, que Deus recompense grandemente. Louvo a Deus pela vida da minha amiga Flávia, que se disponibilizou para estar aqui comigo nessa noite. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos, todos. Eu creio que Deus tem algo profundo para falar aos nossos corações, através da sua palavra. Os irmãos encontraram? Versículo 22 em diante, está escrito assim: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio que temos de nos reunirmos aqui para oferecer a Ti a nossa adoração, o nosso louvor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela maneira que o Senhor já falou conosco através dos louvores. É um seminário de família e só o Senhor conhece as nossas famílias na profundidade, sabe o que falta, sabe o que precisa ajustar, sabe aonde precisa melhorar. E nós nos reunimos aqui nessa noite para ouvir o Senhor falar. A Tua palavra não volta vazia, o Senhor tem um propósito específico através desse trabalho, Senhor. E eu quero te pedir, fica à vontade no meio. Fica à vontade. Passa no meio. No meio. Passa no meio de cada lar representado aqui. Porque aonde o Senhor passa tem mudança. Aonde o Senhor passa tem transformação. Aonde o Senhor passa tem libertação. Aonde o Senhor passa, o Senhor chama a existência que não existe mais. Aonde o Senhor passa, o Senhor restaura, o Senhor renova. Aonde o Senhor passa, o Senhor cura. E eu quero te pedir, passa no meio. Passa no meio, Senhor, nessa noite. E através da palavra vem expor a verdade dos nossos corações. Porque o Senhor vê o que ninguém vê. O Senhor sabe o que ninguém sabe. O Senhor compreende aquilo que com palavras nós não somos capazes de dizer. E nós nos reunimos aqui para sermos tratados. Vem, Senhor, para o meio e trata conosco, nos confronta. Aleluia, mostra onde nós precisamos melhorar.
Porque é fácil, Senhor, nós observarmos os nossos cônjuges, os nossos filhos, genros, netos, Senhor, e dizer que é eles que precisam melhorar. Mas às vezes a mudança precisa partir de nós mesmos. E, Senhor, eu sei que estás aqui porque eu posso sentir a tua presença. E eu me uno com a igreja nessa noite, sabe, Pai? Nós colocamos o nosso coração no altar. Nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Para que o Senhor venha fazer algo profundo nessa noite pelo poder da Sua palavra. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos como Samuel. Fala. Fala porque o teu servo ouve. Nós não queremos ouvir nada além que o Senhor aqui. Nós não marcamos encontros, Senhor, pessoais, não. Nós marcamos encontro contigo. Porque nós sabemos, Senhor, que é a tua presença que nos restaura. E eu quero te pedir, Senhor, faz o teu querer aqui nessa noite. Faz o teu querer. Leva cativa a nossa atenção a ti. Não nos deixe distrair com nada, mas que nós venhamos sentar no teu divã hoje. Não para falar, mas para ouvir o Senhor falar o que está no nosso coração, pelo poder da sua palavra. Porque eu sei que tu és um Deus que fala. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, o tema que me foi confiado está na página 11. Eu não sei se os irmãos estão com o livreto, e o tema que o pastor Erivaldo me passou é curando o medo. Profundo esse negócio, né? Porque quem não tem medo? Quem não tem? Tem uns que têm medo de altura, outros têm medo de barata, outros têm medo de água. Eu tenho pavor de água, pavor de mar, eu tenho esse medo, tenho que confessar, eu tenho medo. E o medo, de uma certa forma, é bom, porque o medo, ele evita que a gente tome algumas atitudes precipitadas. Quem não tem medo de nada sofre muitas consequências. E o medo, no dicionário, é um estado consciente suscitado pela consciência do perigo. Ou seja, quando você vê um perigo, a sua consciência entra em alerta. Ou o medo suscita essa consciência. Quando você tem um certo temor, a tua consciência aciona um gatilho e você fica apreensivo. Mas o medo em demasia é uma ansiedade irracional. Irracional, você não tem controle. E essa ansiedade irracional é complicada, porque o medo é assim, ou você domina ele, ou ele te domina. Eu quero contar uma experiência. Meu filho, quando tinha uns 5 anos, Deus nos deu o privilégio ou a oportunidade de passarmos uns dias em Ubatuba. E nós estávamos com uma família, e essa família gosta muito de adrenalina, e eles sugeriram que nós fôssemos fazer uma trilha. E o meu menino tinha muito medo, tinha várias crianças, e as crianças saíram correndo na frente na trilha, e o meu filho não. Meu filho segurou na minha mão e falou, eu não vou. E a minha amiga chamou ele e disse assim, Biel, o medo é desse tamanho, mas se você fugir dele, ele vai crescer, crescer, crescer e te engolir. Eu não sei como ele interpretou a fala dela, ele saiu correndo na trilha. Saiu correndo, correndo. E a minha amiga gritava, Biel. Aí ele, eu não tenho medo. Só que a trilha estava cheia de jararaca e cascavel. Aí a minha amiga colocou a mão na cabeça e disse, Vânia do céu, o que a gente faz? Eu falei, corre atrás. Porque foi você que instigou ele, agora corre atrás. E a gente foi correndo atrás dele e orando para Jesus dar livramento. Porque ele entendeu que ele era capaz de vencer o medo, porque o medo era pequenininho. Se ele ficasse parado, o medo ia engolir ele. Então, ele saiu correndo para o medo não engolir ele. E a gente ficou com medo das cobras não picar ele. Olha a situação. E eu quero contar um testemunho para os irmãos também. Eu estive aqui no Cibemp e eu estava com muito medo.
Não o medo do desafio que me foi confiado, porque é um desafio muito grande ministrar no Cibemp aqui. Mas a minha filha está gestante, eu vou ser vovó, e no primeiro ultrassom que ela fez, o intestino do bebê estava para fora. Só Deus sabe como eu estava aqui naquele Cibemp. Só Deus sabe o medo que estava, porque foi roubada a alegria da gestação. Nós passamos uma aflição muito grande, a menina só chorava, foi emagrecendo, definhando, e o médico que fez o ultrassom falou assim, olha, a data limite para o intestino entrar é na 15ª semana. E eu comecei a acionar meus amigos e falei, vocês creem em milagre? Então coloca uma portinha na porta e bate na porta do milagre. Se Deus abrir, joga a Natália aí dentro para Jesus fazer um milagre na vida do meu netinho. E a semana passada ela fez o exame e o meu netinho está perfeito. Para a honra e a glória do nome do Senhor, é um menino, porque o Senhor sabe os nossos temores. E sabe, irmãos, não é o fato da criança nascer com problema. Como a médica disse, a tecnologia está tão avançada, ela até explicou quais seriam os procedimentos. Minha filha é técnica em enfermagem, sabia também quais seriam os procedimentos, mas é que essa criança é promessa de Deus. Aí vocês não imaginam os temores. Sabe quando a Oliveira mente? É essa sensação que estava no nosso coração. Dia 1º de janeiro, Deus mandou um pastor lá na minha casa que falou para o meu genro, eu vou te dar um filho para consolar o teu coração da dor da perca da sua mãe. E a criança vem. Ela nem queria engravidar, engravidou, porque Deus faz promessa e cumpre promessa. E quando ela faz o primeiro ultrassom, a criança doente. Vocês não imaginam como foi. Vocês não imaginam o quanto nós choramos, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, orando. Mas Jesus, Ele vem ao nosso encontro. E quando Ele vem ao nosso encontro, Ele lança fora todo medo. E hoje eu estou aqui testemunhando que no Cibemp eu estava aqui com medo, mas hoje eu estou adorando e agradecendo ao meu Senhor, porque o meu Senhor é um Deus que ainda faz milagre. Irmãos, o medo paralisa. Tem gente que tem medo de agulha e não consegue levar uma injeção. Tem até uns vídeos que passam pelas redes sociais que é até cômico de ver algumas pessoas desesperadas por causa de uma agulha de injeção. Os medos te paralisam, os medos te travam, mas o medo pode gerar pânico. E pânico é algo muito complicado, porque não tem um motivo determinado. Não existe um motivo determinado. Normalmente, quando nós lidamos com uma pessoa com pânico, por mais que ela tente nos explicar, nós não somos capazes de entender. Eu tenho uma amiga que ela não anda de carro. Ela não anda de carro. Ela tem medo. Já tenho uma amiga que não anda de ônibus. Por mais que ela tente explicar, nós não somos capazes de entender. A receita é enfrentar. Enfrentar. Você precisa enfrentar os seus medos. E por que nós, como cristãos, precisamos enfrentar? Todos nós precisamos, principalmente nós que servimos a Cristo. Porque o apóstolo Paulo, quando escreveu aos irmãos de Filipos, ele disse assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a minha força para vencer não está em mim mesmo. A minha força para vencer os meus temores, ela vem de Deus. E principalmente quando esses temores vêm para a nossa família. Porque Jesus disse assim, que quem edificar a sua casa na rocha, vai soprar o vento, vai correr os rios, mas a casa não vai cair. Mas ele diz também que quem edificar a sua casa na areia, vai soprar os ventos, vai correr os rios e a casa vai cair. A pergunta é, aonde estão os nossos fundamentos? Porque problema todo mundo tem, irmãos. Em toda família tem problema, toda. Não existe uma família perfeita, não existe. Todas as famílias têm problema. Mas se a nossa casa for edificada na rocha, o vento vai soprar forte, muito forte. Os rios vão bater na parede e a impressão que a gente vai ter é que vai cair. Mas se a base for a rocha, a casa não cai.
E se porventura a força dos ventos ou a correnteza do rio trincar a nossa parede, o nosso Deus é especialista para restaurar. E o importante de servir a Cristo é ter a convicção que o nosso Deus não coloca massinha, não. Ele mexe na estrutura e conserta desde o alicerce para que o nome dele seja glorificado através do testemunho. Através do testemunho. E sabe, irmãos, Deus colocou no meu coração, a primeira expressão de medo que nós vemos na Bíblia é o medo de Adão. Porque ele desobedeceu a Deus. E quando ele desobedece a Deus, ele ouve a voz de Deus na viração do dia, que estava no jardim, e o que ele faz? Se esconde. E quando Deus o chama e pergunta para ele aonde ele estava, ele se justifica. É que eu ouvi a sua voz e eu temi. Aí eu me escondi. Esse medo é complicado. Porque existem algumas pessoas que fogem da presença porque têm a consciência pesada. Aí não vem para a igreja, culpa a liderança, culpa não sei quem, mas é que tem a consciência pesada. E o problema não é liderança, não. O problema é que o Deus está na casa. E se Deus está na casa, Ele vai ao encontro e confronta. E no confronto a pessoa tem que confessar: eu te desobedeci. Mas Deus é tão soberano, e nós sabemos disso, nós estamos na época da graça, que está escrito em João, na epístola de João, se não me falha a memória: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, vós tendes um advogado fiel e justo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se porventura o teu temor é consciência pesada, não foge não. Vem para a presença que Deus é poderoso para te restaurar e você vivenciar uma nova história juntamente com a sua família. Existe um temor mais profundo ainda, principalmente a maioria que é mulher, para nós que somos mães. Eu não vou discorrer sobre a história, porque eu preciso falar sobre o Evangelho de Mateus, mas nós sabemos muito bem a história de Agar. Sabemos muito bem. Um determinado dia, ela saiu errante pelo deserto com um adolescente. Ismael era adolescente. Ela só tinha um pão e um odre de água, e de repente a água acaba. E adolescente, ele tenta te vencer pelo cansaço. Aí eu fico pensando em Ismael pedindo água para sua mãe. Mãe, estou com sede, mãe, quero água, mãe, vou morrer, mãe. Porque adolescente é assim, eles insistem tanto até que você cede às vontades dele. Mas era verdade, não tinha água mesmo. Aí o que ela fez? Ela colocou o menino debaixo de uma árvore, se distanciou, porque ela não queria ver o menino morrer. Mas de repente um anjo chega lá. Que tens, Agar? Levanta, porque Deus ouviu o choro do menino. Aleluia. Aquele menino Ismael tinha promessa. E o Deus que faz promessa, Ele cumpre promessa. Então recebe essa revelação para a vida do teu filho, do teu neto. Aleluia, do teu parente. Se ele tem promessa, pode descansar. Aleluia. Que Deus sabe como restaurar a vida do teu ente querido. E o nome dele será glorificado através do que ele fará. Exaltado é o nome do Senhor para todo sempre. Sabe o que eu me maravilho no texto que em Gênesis 21, que fala sobre essa trajetória de Agar? É que tinha um poço tão pertinho e ela nem se deu conta. Porque às vezes o nosso desespero é tão grande que a gente não vê o milagre se aproximando. Descansa o teu coração nessa palavra. Teu desespero acerca do teu ente querido está tão grande que você não prestou atenção. Deus já está agindo. Então se levanta nessa noite que Deus vai restaurar o teu ente querido. E o nome do Senhor vai ser glorificado porque Ele é Deus. Ele é Deus. Existem medos, irmãos, existem temores que assolam a família inteira. E Deus me trouxe à memória o fato de Moisés. Lembra? Moisés na margem do Mar Vermelho. Aí os egípcios vinham vindo. Aí os filhos de Israel foram confrontar Moisés. Moisés não tinha sepulcro lá no Egito. Não, você trouxe a gente aqui para morrer.
Aí Deus fala através de Moisés com a nação, que aqueles egípcios que eles iam, eles nunca mais iam ver, porque o Senhor ia pelejar por eles. Então recebe essa revelação para a tua vida. Eu sei que está vindo um monte de problema ao teu encontro e você não sabe como vai resolver. E a tua família fica olhando para você, principalmente para você que é chefe de família, pai de família aqui, que está com as mãos atadas, não tem como solucionar algumas situações. Mas recebe a revelação da palavra para a tua vida nessa noite. O Senhor vai pelejar por vós. O Senhor vai pelejar por vós. E nós nos maravilhamos com o trabalhar de Deus, porque não tinha caminho. Mas Deus, quando Ele quer, Ele abre. E Ele abriu um caminho no meio do mar para os filhos de Israel passar. Aleluia, aleluia. Teve até um culto lá do outro lado. Miriam cantou e dançou, dizendo que o Senhor é Deus e afaga no mar cavalos e cavaleiros. Você está entendendo? Está na hora, irmãos, de nós pararmos de buscar explicação lógicas para solucionar os nossos problemas e acreditar num Deus que age sobrenaturalmente. Ele abre caminho aonde não tem para glorificar o nome dEle, porque Ele é Deus. Alguém vai até dizer, mas não tinha mesmo, mas eu sirvo um Deus que abre caminho onde não tem para glorificar o nome dEle, porque Ele é fiel. Aleluia! Os filhos de Israel tinham uma promessa. A promessa era Canaã. E quando os espias, Moisés envia 12 espias lá em Canaã, para saber da terra, os irmãos conhecem muito bem a história, eles voltam. Eles voltam com um cacho de uva carregado por 2 homens. Aleluia. Volta com figo também. Então a terra tinha prosperidade e tinha alegria. Mas 10 deles fizeram uma nação murmurar. 10 deles fizeram uma nação murmurar. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb não murmuraram. E sabe o que ele disse? Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar lá nessa terra. E ainda disse mais, o Senhor é conosco, não temas. Tem gigante? Tem inimigo? Tem muralha? Tem. Mas quem vai na nossa frente é aquele que nos fez a promessa. Então nós não devemos temer, nós devemos crer na promessa. Aleluia. Porque se Ele se agradar de nós, é Ele que nos coloca lá. Irmãos, todos nós temos promessas de Deus. Todos nós temos. Todos nós temos. E a única coisa que nós temos que fazer é agradar o Deus que nós servimos. Porque se Ele se agradar de nós, Ele vai cumprindo as promessas, porque Ele é conosco e tira todo o temor do nosso coração. Aleluia! Veio um problema muito grande contra Judá, no reinado do rei Josafá. E quando Josafá ficou sabendo que vinha uma multidão muito grande contra ele, Amonita, Moabita, Meunita, se reuniram para pelejar contra Judá. Quando Josafá ficou sabendo, eles estavam muito próximos, já estavam em Gedi. Ou seja, não dava tempo para criar uma estratégia militar. E o que Josafá fez? Temeu. Porque quando o problema é grande e surge de repente, a gente fica com medo mesmo. Mas ele fez algo muito profundo. Eu não posso resolver, mas eu sei quem pode. Então eu vou jejuar e orar. E eu vou dizer a verdade para ele. Não sei o que eu vou fazer, mas eu não tiro os olhos do Senhor. Os meus olhos estão postos em ti. E lá no jejum, os irmãos sabem, tinha um moço lá, ele era levita, Jaziel. Aí Deus levanta o moço. Ei, Josafá, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. O Senhor pelejará por vós. Aleluia! Recebe essa revelação. Eu não sei qual o tamanho do teu problema. A única coisa que eu sei é que surgiu de repente e você não sabe o que fazer. Mas vou te dar uma receita. Eleva os meus olhos para os montes.
De onde virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Eu não sei o que eu vou fazer, mas tem resposta do céu vindo ao nosso encontro. E o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. É profundo esse texto. E eu me maravilho com o trabalho de Deus, porque assim, ele diz que vai dar vitória, mas diz assim, ó, vai se encontrar com o inimigo amanhã. Eles estão subindo pela ladeira de Ziz. Aí quando você chega lá, vocês não temam, não se assustam, vocês param e observam. Ô, irmã, o nosso Deus é tremendo, né? Ele acabou de me dizer que vai me dar vitória e me manda me encontrar com o inimigo. Ô, irmãos, quem serve a Cristo não questiona, obedece. Se ele mandou, é porque ele tem um propósito específico. Josafá creu tanto na profecia que ele se prostrou no chão. O rei se prostrou no chão e todo mundo se prostrou junto para adorar a majestade santa. Aí ele se levanta e diz: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. Aleluia! Aí eles se levantam de madrugada e vão para a guerra. Como? Põe os cantores na frente. Mas não é qualquer um, não. Chama os coraitas, chama os coatitas, aqueles que tinham função no templo, que carregava a arca, aleluia, o símbolo da presença do Senhor nos ombros. Coloca ele na frente e vamos cantando. Louvai ao Senhor, porque ele é bom e a sua benignidade dura para todos sempre, aleluia. Enquanto eles cantavam, o Senhor pôs emboscada no arraial do inimigo. Quando eles chegaram lá, só tinha corpos e muitos despojos para trazer, para ajudar. Irmãos, recebe essa revelação. Você está achando que esse problema é tão complicado, né? Mas olha a receita. E essa tem efeito. Ora, jejua e canta. Ora, jejua e canta. E não foge da adversidade, enfrenta, aleluia, porque Deus vai te surpreender com milagre, aleluia. E quando Ele quer fazer, quando Ele quer fazer, advogado acha brecha na lei para encaixar, aleluia, há um processo para te dar vitória. Você recebe isso? Disseram que não tem jeito, não é? Mas Deus vai fazer... meu amigo, eu não sei quais são os trâmites legais. Eu só sei que Deus está falando aqui que o advogado vai achar uma brecha na lei, que vai te favorecer. Aleluia, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque Ele é Deus. Alguém diz que não tem jeito, mas Deus já disse que ia te dar vitória, e o Deus que te prometeu não mentiu, não. Ele é fiel para cumprir. Não desanima por conta dos inimigos, só ora, jejua e canta. Canta, que você vai ver o que Deus vai fazer. Nós estamos diante do tema que me foi passado, sobre o medo que eu tenho falado até agora, e o texto sugerido foi em Marcos 4. Nós sabemos que os discípulos enfrentaram duas tempestades. Na tempestade do Evangelho de Marcos, Jesus disse assim: passemos para outra margem. Ou seja, vamos junto? Vamos junto para o outro lado? Coisa boa, irmãos, é quando o Senhor nos leva para o outro lado, que a gente tem convicção que Ele está junto. Mas não é o fato dele estar junto que nós estamos livres de algumas adversidades no caminho. Está escrito no Evangelho de Marcos que de repente começou a soprar um vento, o temporal foi grande, as ondas eram tão altas que enchia o barco. Mas e Jesus? Jesus estava na proa, dormindo na almofada. Vai entender o trabalhar desse Deus. A tempestade que gera desespero e medo em nós. Aleluia. Jesus simplesmente descansa, porque Ele é onisciente e sabe o que vai acontecer lá na frente. É como se Ele olhasse para os discípulos e pensasse assim: deixa eu ver até onde eles conseguem ir sozinhos.
Os discípulos remam, até chegar ao ponto que não dá mais. Aí eles vão até Jesus. Jesus, me permita, o senhor não está vendo que a gente vai morrer? O senhor não está vendo? Ou seja, Jesus, a gente está desesperado, quase morrendo, e o senhor dormindo? O senhor não vai fazer nada, não? Já te acordaram quando você está cansado e você quer dormir? Você acorda meio assim, né? Onde eu estou? O que está acontecendo ao meu redor? E alguém falando, Jesus, nós vamos morrer, o senhor não vai fazer nada, não? Ah, vocês querem que eu resolva? Tá bom. Cala-te, vento. Aquieta-te, mar. Aí você me diz, simples assim? Simples assim. Porque o que gera desespero em nós está no controle daquele que nós servimos. E no momento específico, ele se levanta ao nosso favor, e o vento e o mar se acalma, se aquieta. E a gente fica olhando para ele dizendo, mas que homem é esse? Espera aí, eu ando com ele, eu vejo ele fazer milagres, eu ouço os seus sermões, eu tenho testemunho pessoal do que ele fez em mim, mas eu não sabia disso. Ele faz vento e mar se aquietar e se acalmar. Quem é ele? Sabe de uma coisa? Eu não conheço ele direito. Que homem é esse? Que eu tenho o privilégio de andar com ele e não conheço ele na sua totalidade. Você está entendendo? Que homem é esse que me permite sentir a presença dele, e quanto mais eu me aproximo dele, eu descubro que eu não sei nada dele, e eu continuo dizendo, que homem é esse? Irmãos, tem experiências que Deus nos permite viver para a gente amadurecer no percurso, para quando chegar do outro lado a gente conhecer de fato o Deus a qual nós servimos. Aleluia, exaltado é o nome dele. É esse Deus que está trabalhando na tua vida e você não está nem percebendo. Você está tão desesperado com o vento e ainda não se deu conta. Não se deu conta daquilo que o profeta Isaías disse. Aleluia. Deus disse através de Isaías, não é? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há o que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, ninguém impedirá. Saiu do teu controle, mas está no controle dele. Você não pode acalmar e aquietar essa situação, mas ele pode, aleluia. Então clama ele, chama ele, aleluia. Ele vai vir ao teu encontro. Na segunda tempestade, é algo bem complexo para mim. Eu vejo esse texto assim porque nós sabemos que João Batista tinha sido decapitado. Olha só o contexto. João Batista tinha sido decapitado. Aí quando os discípulos de João Batista vão falar para Jesus, Jesus decide sair juntamente com os seus discípulos. Eles decidem. Imagina a situação, porque quando nós perdemos um ente querido de uma forma trágica, parece que a gente se perde um pouco na dor. O desequilíbrio é muito grande. E eu falo isso com conhecimento de causa. Eu perdi um sobrinho com 14 anos atropelado em cima da calçada. Até hoje existe uma incógnita no nosso coração, porque, como assim? Alguém se drogou, veio, atropelou e ele morreu. Nós sabemos que em tudo Deus tem um propósito, Deus consolou nosso coração, mas fica uma cicatriz que só Deus para nos ajudar. Suportar a dor da perca. Perder um ente querido numa tragédia, numa fatalidade, as sequelas psicoemocionais são terríveis. Terríveis. E João Batista, ele era primo de Jesus. E ele foi decapitado. Enterrar, você fazer o velório do seu ente querido lá no caixão, você chora, vê fechar o caixão e enterra. Mas enterrar alguém sem a cabeça.
Imagina o trauma que ficou. Aí Jesus pega os discípulos e vai para outra margem. Eu penso, porque depois de uma experiência dessa, o que a gente mais quer é ficar sozinho e sentir a dor do nosso luto. Eu imagino que Jesus foi para outra margem juntamente com os discípulos, para ficar sós. Mas de repente a multidão vai, Jesus no barco, e a multidão indo para outra margem, nos montes. Aí quando Jesus chega na outra margem, o que acontece? Ele se move de íntima compaixão. Eu vim aqui com um propósito, mas o reino é prioridade. Então eu abro mão do meu propósito para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, tem momentos na nossa vida que a gente precisa sufocar a nossa dor para fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é prioridade na nossa vida. Agora imagina a multidão lá e os irmãos sabem, as horas vão passando e precisavam comer. Aí de repente alguém diz que tinha no meio um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Pegaram 12 cestos, coloca lá os pães. Irmãos, minar água eu já fui em Minas. Eu já vi minar água. Agora minar pão de um cesto, é só Deus que faz esse negócio. Imagina o que foi gerado no coração daqueles que observavam, Jesus dando graça e de repente o cesto enchendo. E todo mundo se alimentando e ainda sobra. Aí quando a multidão percebe isso, o que eles decidem? Vamos coroar Jesus como rei, vamos fazer ele um rei. Ele mata a nossa fome, e nós que conhecemos história sabemos que no tempo a situação era bem precária, a dificuldade era grande. Se eu tenho alguém que pode me dar comida, eu não quero perder ele, vou fazer ele de rei, e toda vez que eu tiver fome, pronto. Aí Jesus percebe isso e fala para os discípulos assim, é uma ordem. Não foi uma condicional, foi uma ordem. Vai para outra margem. Vai. Foi uma ordem. Sabe aqueles negócios que Jesus faz que não dá para você pensar? Você precisa agir porque Ele mandou? E Ele tem pressa? Então foi isso. Jesus mandou os discípulos para outra margem. Aí Ele despede a multidão, sobe para o monte para ficar sós e orar. E os discípulos? Dentro do barco. Eles entraram no barco à tarde, mas de repente começou a soprar uns ventos contrários. Os ventos contrários começaram a soprar, a tempestade foi grande. Vamos abrir um parênteses? Como assim? Ele me ordena ir para outra margem. E de repente o vento começa a soprar. Eu estou obedecendo a ordem dele. E o vento está soprando. Cadê Ele? Tem momentos na nossa vida que nós enfrentamos o silêncio de Deus. Que a gente quer ouvir uma direção, um conselho, uma instrução, uma exortação, um consolo, seja lá o que for, mas Ele fica quieto. Ele manda a gente fazer algumas coisas e as coisas se complicam, mas Ele fica quieto. Mas nós precisamos entender que Ele continua no controle de tudo. Nós precisamos entender, aleluia, que Ele não vai nos deixar perecer. Eu não sei qual é o nível do teu medo, não sei. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele não vai deixar você perecer. Ele não vai deixar a sua família perecer. Na primeira tempestade, ele estava dormindo na proa. Mas nessa tempestade Ele me deixou só. Ele me deixou só. Então, se Ele me deixa só, eu preciso fazer aquilo que eu posso fazer. Eu posso. No Evangelho de Marcos está escrito que eles ficaram exaustos, fadigados, cansados, porque remar cansa. Remar cansa. Eles ficaram exaustos, sabe? O Espírito do Senhor falou no meu coração enquanto eu meditava nessa palavra. Tem tanta gente aqui cansada de lutar.
Porque você está lutando, lutando, lutando e nada muda, nada acontece. Mas Deus te trouxe aqui para renovar as tuas forças pelo poder da palavra. E para te dizer que a história não vai ficar assim. Deus vai agir na tua vida, na tua família, na tua história. Aleluia! Mas você pode me dizer, irmã, minha história está muito complicada. Mas você serve um Deus que é especialista em consertar a história. A história não vai ficar assim, não vai. Oh, sim, meu amigo, sim. Receba renovo da parte de Deus pelo poder da palavra nessa noite. Receba renovação da parte de Deus pelo poder da palavra. Aleluia, o Senhor renova as suas forças nessa noite. Pelo poder da sua palavra. A noite inteira remando. Ele me manda vir, me deixa sozinho, o vento sopra, açoita meu barco, eu estou cansado, cadê ele? Ele vem. Ele sempre vem ao nosso encontro. Mas sabe qual é o nosso mal? É que nós traçamos as nossas rotas, não é? Nós traçamos as nossas rotas e colocamos diante dele. Vem por aqui, Jesus. Faz assim, Jesus. Olha aqui, Jesus. É assim que eu quero. Mas ele vem pelo caminho sobrenatural. Irmãos, ele decidiu vir andando. E andando por cima das águas. Você recebe a revelação da palavra em nome de Jesus. Jesus já abriu um caminho sobrenatural para vir ao teu encontro. Ele já abriu o caminho sobrenatural para vir ao teu encontro. Mas quando ele decide vir, irmãos, assusta. Assusta. Está escrito que eles ficaram com medo de começar. Irmãos, mulher gritando é normal. Mas pensa nos discípulos gritando no barco. Porque tem homem que grita que assusta. Eu me lembro uma certa feita que nós estávamos numa reunião. E tinha eu, outra irmã e vários irmãos. Nós estávamos resolvendo como faríamos um evento. Aí, de repente, surge no salão uma barata. Irmãos, a minha amiga ficou assim, ó, com a mão na boca, e eu falei, eu não acredito. Mas foi uns gritos tão estranhos. Foi muito estranho os gritos. Teve alguns que subiu em cima da cadeira. Aí eu fui lá e matei a barata. Aí eles ficaram assim, sabe, sem palavras, tentando se justificar porque ficaram com vergonha. Teve um que teve um grito meio assim, ai! Estranho, muito estranho. Imagina os discípulos gritando dentro do barco. Você acha que eles manteram a compostura? Tem alguém andando em cima da água. E não tinha iluminação lá não. O que iluminava? Os raios. Os raios que sopravam iluminavam o mar e o reflexo que se tinha é um fantasma. Ainda tinha lá uma crendice que antes da morte surgiu fantasma. Aí eles começaram a gritar. Mas o que Jesus disse? Tem bom ânimo. Sou eu. Fica com medo, não. Tem, oh eterno, tem algumas coisas te assustando, mas Jesus me trouxe aqui para te dizer, tem de bom ânimo, sou eu, não fica com medo, aleluia. Eu vou repetir, tem de bom ânimo, sou eu, não fica com medo, tem de bom ânimo, sou eu, não fica com medo. Sempre tem um ousado na turma. Eu me lembro do meu filho é meu grude, né? Vocês perceberam.
Eu me lembro, meu filho, quando era pequeno, ele me acordava e dizia: mãe, aonde a senhora está? Aí, às vezes, eu estava na lavanderia, eu falava: estou na lavanderia. Ele: eu quero ir aí. Aí eu: fica aí, rapaz, eu já vou. Ele: não, eu quero ir aí. Perto da mãe dá uma segurança, não é? Perto da mãe a gente se sente protegido, não é? Se é para ficar no quarto sozinho, eu prefiro ir onde a minha mãe está, porque perto dela eu fico seguro. Perto dela eu me sinto protegido, está entendendo? Pedro disse para Jesus: se é o Senhor, eu quero ir aí. Eu estou com medo de morrer dentro do barco. Mas eu ouso sair do barco para me encontrar contigo, porque me encontrando contigo eu me sinto seguro. Tem um monte de gente que fala um monte de coisa de Pedro, mas ninguém tem o testemunho de Pedro. Pedro andou sobre as águas. Oh, coisa linda, né? Aí pensa ele indo. Ai, irmãos, é uma coisa que foge do raciocínio, né? Andar em cima da água. Mas sabe qual foi o problema? É que ele sentiu o vento. Sabe quando as coisas complicam na nossa vida e os temores se afloram? Quando a gente começa a sentir algumas coisas. Quando os sentimentos afloram, aí o medo vem. Quando o medo veio, Pedro afundou. Mas o que ele fez? Ele gritou: Senhor, salva-me. Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Oh, irmãos, você já ajudou alguém que caiu? Quando você pega o impulso, você traz para perto, não é? Pensa Jesus puxando Pedro. Oh, tudo que eu queria é ficar pertinho do Senhor e eu consegui. Tudo bem que eu afundei no meio do caminho, mas não tem problema não. O Senhor me socorreu e agora eu estou do seu lado. E perto do Senhor eu me sinto seguro. Está escrito. Oh, irmãos, a palavra é maravilhosa. Jesus não podia acalmar o vento quando estava andando na água. Jesus não podia acalmar quando Pedro disse: eu vou sair, vou me encontrar contigo. Jesus não podia acalmar quando pegou Pedro e trouxe para perto, mas não. Pedro, você precisa ter uma experiência. Você precisa entender que quando eu estou segurando, você corta vento e corta onda. Porque eu te sustento no vento e te sustento na onda. Aleluia. Então vamos, Pedro, vem comigo. Corta o vento, corta a onda. Corta o vento, corta a onda. Aí eles entram no barco. Quando eles entram no barco, cadê o vento? Calmou tudo. E sabe o que eu entendo? Que antes de Jesus acalmar alguns ventos na nossa vida, primeiro Ele nos acalma. Porque que diferença faria Ele acalmar tudo de repente, sem a gente conhecê-lo de uma forma mais intensa e profunda? Então é melhor caminhar com Ele no vento, ousar voltar para o barco e enfrentar os temores, porque o barco estava açoitado pelas ondas, só que de uma maneira diferente. Ele não estava no barco. Mas agora que eu ousei sair do barco, eu me encontrei com Ele e Ele entra comigo no barco. Se o vento vai passar, eu não sei, mas que Ele está comigo no barco, Ele está. E tudo que for acontecer, eu vou desfrutar da presença dEle no barco. Mas aí, acalmou o vento. Ficou tudo calmo. Aí o que Ele faz? Ele se aproxima de Jesus. Adora Jesus. E fica, oh irmãos, fica olhando para Ele assim: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Oh, irmãos, essas convicções só são geradas através das experiências profundas com Ele. Nós só conseguimos ousar dizer alguma coisa a respeito dEle quando temos um verdadeiro encontro e conseguimos olhar para Ele. Eu sei quem o Senhor é.
Pode soprar o vento que for, mas daqui para frente eu já sei quem o Senhor é. Foi necessário vivenciar a ausência para entender que a tua presença é constante, independente dos meus temores. Isso é para nós. Ele não está mais aqui. Corpo, não, nós não podemos apalpá-lo. Mas Ele fez uma promessa. Não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou enviar o Consolador. Então, fisicamente, Ele está ausente, mas a sua presença é constante. Aleluia, aleluia. Eu desfruto dessa ausência por um tempo determinado, porque eu tenho um encontro marcado com Ele, e eu vou reconhecê-lo, aleluia, eu vou vê-lo como Ele é. Mas enquanto esse dia não chega, eu tenho a presença dEle em mim. Nós temos a presença dEle em nós. E com a presença dEle nós vencemos todos os temores. Aleluia. Os temores, aleluia, que vêm sobre a nossa vida, sobre a nossa família. No nome dEle nós vencemos. E o nome dEle é glorificado. Porque Ele é Deus. Vocês recebem essa palavra em nome de Jesus? Posso orar? Se coloque de pé, por favor. Queridos irmãos, a palavra do Senhor foi pregada e na medida que Ele me deu, não acrescento nem diminuo, porque eu vou dar conta quando Ele me chamar. Mas eu tenho uma satisfação tão grande em ministrar a palavra, e o sentimento que vem no meu coração todas as vezes que eu ministro é paz. Porque essa é a porção que Ele trouxe para nós nessa noite, e o meu coração está em paz. Você que está do lado da sua família aí, segura na mão do seu ente querido aí. Segura, abraça, é tua mesmo, fica à vontade. Fica à vontade. Lembra que nós iniciamos orando para Jesus passar no meio? Lembra? Então você vai contar a sua necessidade para Jesus e vai pedir para Ele passar no meio. E eu vou te contar um segredo, quando Jesus passa no meio, Ele faz milagre. Ele passa no meio para fazer milagre, e eu tenho convicção. Aleluia. Olha, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muitos transtornos. Transtornos psicoemocional, depressão e tantas outras coisas. Nós sabemos que tem especialista na terra. Jesus deixou os psicólogos, deixou os psiquiatras para nos ajudar nas nossas deficiências. Mas restaurar a emoção, é só Deus que restaura. E o nosso Deus ainda liberta, ainda restaura, ainda transforma. E se porventura você está nessas condições aqui nessa noite, creia que o teu Deus é Deus de milagre. E Ele pode te libertar de síndrome, de transtorno, de depressão, seja lá o que for. O nosso Deus ainda liberta, creia nisso. Creia nisso. Se você faz as suas terapias, se você faz uso de medicação, creia que Deus vai usar os médicos, aleluia, e Ele mesmo vai te dando alta, aleluia, e o nome do Senhor será glorificado. Eu vou encerrar, já vou orar. Deus me levou para o interior de São Paulo para fazer a obra na vida de uma irmã. Eu ministrei numa cidade do interior e quando acabou o culto, a filha da irmã me procurou e disse, você pode ir na minha casa? Eu falei, olha, hoje não, mas amanhã, depois do almoço, pode me buscar que eu vou. E eu fui. Aí quando eu cheguei na casa da irmã, ela falou assim, eu estou com muita vergonha, muita vergonha. A senhora vai ter coragem de entrar no quarto da minha mãe? Porque assim, ela não sai de lá para nada. Então a senhora imagina como está aquele quarto. Aí ela disse, a senhora tem coragem? Eu disse assim, se Jesus estivesse aqui, o que Ele faria? Aí ela disse, Ele entraria. Eu falei, então, eu estou aqui representando Ele, eu vou entrar sim nesse quarto. Aí ela falou assim, irmã, tem uma coisa, não deixa a porta aberta, porque ela não pode ver luz. Aí eu entrei no quarto e fechei a porta nas minhas costas. E quando eu fechei a porta, ela começou a dizer para mim, apaga essa luz. Apaga essa luz. Eu falei, irmã, a luz está apagada. Ela, não, porque quando você entrou um clarão com você.
A luz está acesa. Eu falei, então, deixa eu te contar sobre o meu amigo. Ele é essa luz que está comigo. E para a honra e a glória do Senhor, aleluia, Jesus trabalhou na vida dela. Ela aceitou Jesus. E ela fazia uso de 6 medicações por dia. 6. E ela disse para mim, Vânia, eu falei assim, vamos fazer um propósito com Deus? O médico vai te dar alta. Vamos fazer um propósito? A senhora vai melhorar tanto que o médico vai suspender na medicação, porque tem aquele negócio do desmame, não pode parar de repente, tem que parar aos poucos. Então vamos fazer um negócio. Ele vai lá, vai reduzindo a medicação. Quando a senhora menos esperar, a senhora está de alta, adorando e glorificando o nome do Senhor. E eu estou aqui para dizer que Jesus libertou a minha filha na fé. Ela não faz mais terapia, não toma mais medicação. E ela está na igreja adorando e louvando ao nome do Senhor. É esse Deus que nós servimos. É um Deus que liberta. Mas eu vou te dizer outra coisa que Deus colocou no meu coração. Se você não está conseguindo vencer sozinho, tenha humildade suficiente para procurar a ajuda de um profissional. Porque tem muita gente doente que me procura e diz que não quer ajuda. Mas tem horas que nós precisamos de ajuda, irmãos. E Deus deixou psicólogo e psiquiatra aí, para socorrer aqueles que não conseguem vencer sozinho. Mas enquanto você faz os seus tratamentos, vai orando, batendo na porta do milagre, que quando você menos esperar, Jesus te restaura. Aí você vem no próximo seminário de família contar o testemunho do quanto Jesus foi bom com você. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te louvar pela maneira profunda que o Senhor falou conosco. Muito obrigado por o Senhor nos permitir estar aqui para te ouvir falar. De uma forma simples, porém profunda, o Senhor nos alcançou nas nossas necessidades. O Senhor nos alcançou nos nossos esconderijos, com os temores com os nossos filhos, com a multidão de problema que está vindo contra nós. O Senhor nos alcançou. O Senhor conhece o alicerce da nossa casa, o fundamento é a rocha. E se porventura a parede trincou, vem em cada lar representado aqui, entra com restauração, entra com reconstrução, refaz famílias na tua presença para a glória do teu nome. Pai, nós estamos num barquinho juntamente com a nossa família. E tem famílias aqui que o barquinho está açoitado pelo mar. O mar da vida está açoitando tanto o barquinho que a impressão que os teus filhos têm é que vai virar, que não vai suportar os processos que estão passando, aleluia. Mas eu sei que no tempo certo o Senhor vem ao encontro de cada lar representado aqui. Acalma os teus filhos, acalma o vento e gera algo novo no coração de cada um deles. Meu amigo, o Senhor ouviu o que eu disse? Eu te convidei para passar no meio. Sergiento face. E é momento de comunhão. Eita, passa no meio e chama a existência que não existe mais. Passa no meio e dá vinho novo no relacionamento conjugal. Passa no meio e converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Passa no meio e faz milagres, Senhor. Abre porta de emprego. O Senhor é poderoso para restaurar emoções. O Senhor é poderoso para libertar de traumas. O Senhor é poderoso para abrir porta onde não tem porta. Abre porta de emprego para os teus filhos. O Senhor é poderoso para curar enfermidades. Enfermidades na alma, enfermidades no físico. É mal, é canara séria. Passa no meio e traz libertação também. Pau é séria, pau é etérea, pau é kendaiaçoité. Passa no meio e traz libertação também. Andar é pau é séria, daiaçô. Pai querido, entra no lar com salvação.
Traz aqueles que foram embora de volta para a tua casa. Olha as mães que choram nessa noite pelos filhos. Olha aqueles que choram pela esposa, pelo esposo. Pai, em nome de Jesus, trabalha. Pai, hoje o tema proposto foi a cura do medo. O Senhor sabe os medos que têm se tornado pânico no coração de muitos. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para curar. O Senhor é poderoso para restaurar as emoções. E o teu nome continuará sendo glorificado. Sabe, amigo Espírito Santo, eu sei que estás aqui porque nós te sentimos. O Senhor sopra como uma brisa. Sopra, Espírito, sopra. Passa no meio com renovação. Traz renovo para os meus irmãos nessa noite, pelo poder da palavra. Renova os meus irmãos pelo poder da palavra, para a glória do teu nome, Jesus. Pai, como a noia que me aplaçuridia, debe aplaçoi até. Alcança, Senhor, o pastor Elias. Que essa presença que está aqui alcance ele e sua família, onde eles estiverem. Porque o Senhor sabe o que o teu servo está precisando nesse exato momento. Continua abençoando o ministério de Perus e cumprindo todas as tuas promessas para a glória do teu nome. Abençoa o pastor Erivaldo, juntamente com a equipe que tem organizado, Senhor, esse seminário. E continua fazendo milagres e que verdadeiramente a nossa família esteja debaixo da graça, guardada, cuidada por quem a criou, que foi o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que tu fez aqui. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor continuará fazendo. Porque o Senhor era, é e sempre será. E por isso nós louvamos o teu nome. Nós louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém.